Vamos então falar hoje em nossa conversa sobre o inconsciente. O que é o inconsciente? Para mim, o inconsciente é aquela parte que habita todo o nosso ser e que tem vida própria. Eu não consigo ver o inconsciente. Ele tem vida própria, ele cria o tempo todo analogias, relembra histórias, arquiva filmes. De vez em quando a gente dorme, ele envia um desses filmes completos. Nós sonhamos todas as noites, isso é verdade. Mas nem sempre nos lembramos dos sonhos. Não fomos educados a isso. Deveríamos ter um caderno para estudarmos o inconsciente. O inconsciente tem uma linguagem própria, só dele. Pensa comigo. Quando você vai a um concerto de música ou assiste o concerto pela mídia, tanto faz, você observa que tem uma orquestra, por exemplo, num palco e tem um maestro que está regendo todos os instrumentos. Como que ele rege tudo ao mesmo tempo? Como que ele sabe a entrada e a saída, o sopro, a corda? Como é que ele sabe isso tudo? Porque ele conhece a linguagem da música. Se você olhar em frente de alguns deles, tem uma pauta musical com um grafismo cheio de sinais. Ele olha aqueles sinais e ele é capaz de transferir esses sinais nos seus gestos de comando. É divino, não é? Mas quem lê a linguagem do inconsciente? Não existem escolas que ensinam a ler o inconsciente. Eu já disse para vocês na primeira conversa que eu sou uma intuitiva, eu nasci com um dom, o dom de ler o inconsciente. E fazendo isso há mais de 25 anos, eu posso dizer que eu sei um pouquinho disso, eu entendo um pouquinho o inconsciente. E muita gente me pergunta, qual que é essa linguagem então? E eu costumo relembrar que essa linguagem foi explorada já por muita gente no mundo, por gênios. Os contos infantis, os contos de tradição oral, eles nos chegam abarrotados de símbolos, metáforas, mitos, que estão falando o tempo todo de nós. Pensa bem na Alice no País das Maravilhas, uma obra escrita por Lewis Carroll. Ele vai nos contar a história de uma menina que está vivendo uma realidade no mundo horizontal, mas que existe outro mundo no mundo inconsciente dela. E ele acessa esse mundo por um buraquinho. E o que ela encontra de cara? Um coelho que diz, não tenho tempo. Mas não é não tenho horas. O inconsciente não tem tempo. Ele mistura tudo num só tempo. 1000 anos para trás, 1000 anos para frente, põe tudo junto para contar o que está acontecendo com aquela pessoa. E para dizer, isso é antigo dentro de você, veio no seu DNA. Até nem pertence a você. Isso é a história do seu bisavô, por exemplo, mas que está viva em você ainda. Então é preciso entender, estudar a linguagem do inconsciente. O outro que sabia disto também, que era um intuitivo, é o Walt Disney. O Walt Disney criou muitos desenhos animados com infinitas possibilidades
porque ele sabia que o mundo da imaginação não tem limites, fronteiras. Tudo é possível ao mesmo tempo. Pense nisso. Você tem falado com o seu inconsciente? Comece anotando os seus sonhos. Já é um bom começo. Vou ficar por aqui hoje, mas volto para continuar a conversar com você. Obrigada.